Olá, Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o Rodrigo Santos e hoje eu tenho uma passagem bíblica para compartilhar com vocês. Pegue a tua Bíblia, pessoal. Acompanhe, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos iniciar no livro de Mateus, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 17. E depois nós vamos dar continuidade no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11. Pegue a tua Bíblia e acompanhe. João o Batista, ele estava pregando no deserto, pregação no batismo nas águas, remissão de pecados, batismo para arrependimento. E olha o que João diz: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, este é o meu Filho que eu amo, em quem tenho alegria. Isso foi o que Deus quis dizer. Vamos pular para Mateus capítulo 4 agora, versículo 1 até o 11, tá bom? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito em E maiúsculo, que quer dizer o Espírito Santo, quando está em E maiúsculo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador é o Satanás, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Olha que forte, pessoal. Vamos meditar, vamos voltar um pouco. Vamos meditar somente no capítulo 4, Mateus 4, que Jesus é conduzido ao deserto. Olha só, Jesus ele foi batizado nas águas. Jesus tinha a idade de 30 anos quando foi batizado por João Batista, que era um primo de Jesus. E logo que Jesus foi batizado nas águas, ele foi sepultado, desce vivo nas águas
e sobe uma nova pessoa, é um novo nascimento. Então o céu se abriu e o Espírito de Deus veio sobre Jesus, em forma de pombo. Olha que forte. Após o batismo de Jesus nas águas e no Espírito, aí vem o batismo no fogo. Batismo no fogo. São 3 batismos, nas águas, no Espírito Santo e batismo no fogo. E olha qual foi o batismo no fogo. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, em maiúsculo, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, para ser batizado no fogo, para ser provado. Assim como o ouro, quanto mais o calor, quanto mais ele passa pelo fogo, melhor fica, mais puro, né? Assim é o servo de Deus. Por isso que Jesus foi passar pelo fogo, foi tentado. E olha só, e Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois Jesus teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha que forte. Jesus estava com fome e Jesus era Filho de Deus, então ele poderia transformar verdadeiramente pedra em pães. E o diabo foi lá tentar. E o diabo lançou uma dúvida: se tu é Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha só, o diabo, ele trabalha muito com a dúvida, ele tentou lançar dúvida em Jesus. Se tu és Filho de Deus, se tu és, transforma essa pedra em pão. Olha só, pessoal, observa bem, medita junto comigo, tá? E Jesus disse para ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui Jesus nos mostra, pessoal, que o alimento do mundo, nada deste mundo aqui vai nos alimentar verdadeiramente. Aqui Jesus ele está falando, né, espiritualmente. Mas o que nos alimenta todo dia, o pão nosso de cada dia, não é o pão, mas sim a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que você deve fazer, o que é? Primeira coisa, pessoal. Às vezes, eu estou falando para vocês, mas às vezes acontece de eu esquecer, às vezes acontece de eu não fazer, mas logo eu me lembro e falo, meu Deus, me perdoa. Então vai acontecer com vocês, vocês vão esquecer, mas de tanto vocês repetir, isso vai se tornar algo comum na sua vida, algo natural, vocês vão se acostumar e todos os dias vocês vão orar ao Pai Nosso pela manhã, porque esse é o pão de cada dia que o Senhor Jesus está dizendo, tá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá bom? No versículo 5 diz, então o diabo transportou, olha só, o diabo tentou uma vez, falando para Jesus transformar pedras em pão, não conseguiu. Segunda tentativa do diabo. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha só, Jesus revidou Satanás com a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o diabo fez? Tentou Jesus com a própria palavra. Olha só, então o diabo conhece e ele tentou Jesus com a própria palavra. No versículo 7 está escrito, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo falou para Jesus, está escrito que o Senhor ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para tomar-te nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Se essa passagem bíblica é verdadeira, pula daí, arremessa-te, se joga daqui, vamos ver se é verdade essa palavra. O diabo tentou Jesus com a palavra, e Jesus novamente com a palavra que já está escrito, com a palavra de Deus, ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo não desistiu. O transportou o diabo a um monte muito alto. Olha só, o diabo transportou Jesus para um monte muito alto.
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Olha só, o diabo, lembra que eu tinha pregado uma vez que eu disse que este reino, este mundo já é do diabo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno e o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou todos os reinos dele, do próprio Satanás. O Satanás mostrou os reinos dele e falou para Jesus: ó, se você prostrado, se ajoelhar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui, ó. Eu te dou todo esse reino. Olha o que ele diz no versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então vai ter momentos que o diabo vai vir com oferta para vocês. Vão ofertar algo chamativo. O quê? Às vezes você está no trabalho, vai aparecer algo fácil para ganhar um dinheirinho a mais. E aí, pessoal, toma cuidado. Porque o diabo, Jesus sendo cheio do Espírito Santo, o diabo transportou Jesus para um monte alto e ofereceu, fez chantagem a Jesus. Ó, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso, ó, todo o reino da terra. Então, o diabo vai oferecer para vocês coisas que aos olhos humanos parece ser bom, mas o fim disso é a morte. Essa passagem que eu disse agora está escrito nas Escrituras. O fim disso é a morte. Então tome cuidado, avalie. Quando alguém te oferecer algo, se você no momento ali não tiver o discernimento se é algo ruim, não aceite naquele instante. Vai para casa, ore, ou ore onde você estiver mesmo, num cantinho, peça para Deus: meu Deus, me dá direção, o que é isso? E Deus com certeza Ele vai te dar, para que você não venha ser enganado, porque o diabo vai te oferecer coisas fáceis. Aos seus olhos vai ser maravilhoso, vai ser encantador, mas o fim é a morte. Então tome cuidado. Vamos dar sequência. No versículo 9 disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha que forte. Jesus novamente, pela terceira vez, revidou Satanás com a palavra que está escrito nas Escrituras. Então, para que você venha vencer o diabo, para que você venha vencer as propostas diabólicas dele, você tem que revidar com a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler. Lembra que eu falei para vocês que a espada do Espírito Santo, a espada é a palavra de Deus. Não tem como você ir para a guerra sem uma espada. Não tem como um guerreiro ir sem a espada. Vocês estão em guerra, tá bom? Vocês estão em guerra. Vocês não vê, mas o diabo está em guerra o tempo todo, querendo derrubar cada um de vocês na fé, querendo te afastar de Deus. Então leia a palavra de Deus para que quando o diabo vir com essa chantagem, com uma seita, né, demoníaca, satânica, vocês venham repreender com a palavra de Deus. Ó, está escrito, Satanás desgraçado. Está escrito que só ao meu Deus eu vou me prostrar. Está escrito, ó, perdoar para que seja perdoado. Não vou fazer mal com o meu próximo, não. Eu amo aquela pessoa ali, meu coração não quer amar, mas não vou pelo meu coração não, porque Jesus, o Altíssimo disse que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então não, eu vou fazer o que Deus está me mandando, eu vou obedecer o que está escrito na palavra. Tá bom, pessoal? É assim que revida o diabo. O diabo veio e você fala: não, mas Deus disse lá na palavra dele, está escrito que não é assim. Está escrito que somente ao meu Senhor me prostrarei. Está escrito que Ele é o meu Senhor, então eu devo obedecer a Ele. Eu sou servo dele, então eu obedeço ao meu Senhor. Não, diabo, vai embora. Agora. Para trás de mim, Satanás. Vai embora e não volte mais. Assim vocês devem revidar o diabo, tá bom? Para dar continuidade, o último versículo, que é o 11. Então o diabo o deixa. Olha só. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixa. E eis que chegaram os anjos de Deus, e o serviam. Olha só que forte, pessoal. Então o diabo vai vir com uma proposta, aparentemente a olhos humanos boa, mas o fim é a morte.
Mas vocês vão lutar, vocês vão guerrear com a palavra de Deus e vão vencer. E com certeza, assim como os anjos de Deus foi servir Jesus, depois Deus vai te honrar. Deus vai te honrar porque nada na sua vida acontece se Deus não permitir. Então, se o diabo vai aí tentar, Deus permitiu. Assim como o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então vai acontecer com vocês vão precisar passar pelo fogo, vocês vão ser testados. E vamos ver se vocês vão passar na avaliação quando vocês for testados, se verdadeiramente vocês estão lendo a palavra de Deus e vão se sair bem, tá bom, pessoal? Quanto maior a luta, maior a vitória. Quando o diabo sabe que está chegando uma bênção, ele faz de tudo para derrubar. E qual é a arma do diabo? O pecado. Ele faz com que você peque. Ele te lança, ele te oferece. Na verdade, ele não pode fazer você pecar, mas ele te oferece muitas oportunidades. Ele te oferece ali coisas, como eu disse, aparentemente a olhos humanos boas, mas para derrubar uma bênção, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, fique com Deus, pessoal, meditem nessa palavra, para que o diabo não venha roubar a palavra que estão sendo semeada no coração de vocês, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a todos.